Estamos trabalhando hoje, hein, senhor Hernandes? Meu Deus do céu. Ó, o senhor Jorge Igor, mais uma vez, analisou aqui a disputa pelo título. Vocês que também gostam muito dele, a gente gosta de trazer aqui os vídeos dele. Vamos junto, então, para trocarmos uma ideia e comentar também. E não é que o Palmeiras chegou? E não é que a briga pelo título está mais aberta ainda? Faltando uma rodada para o confronto direto, o Palmeiras ultrapassou o Botafogo na tabela do Brasileirão. Agora, o Palmeiras está jogando um grande futebol. O Botafogo está repetindo os erros do ano passado, são os mesmos problemas, é aquela mesma virada de fio. Não sei, vamos falar disso. Antes você vai dar o like, vai se inscrever nesse aqui e em todos os canais da TNT Esportes para não perder nossas lives, nossos vídeos todos os dias e deixar o sininho da notificação ativado. Tá legal? O Palmeiras ontem ganhou jogando mal do Atlético Goianiense. E aí você vai dizer, Jorge, mas time campeão também tem que ganhar quando joga mal. É verdade. Ninguém joga bem 38 rodadas, é impossível você passar por um campeonato de pontos corridos sem oscilar, sem ter um dia difícil, uma jornada ruim, uma noite complicada. Agora, a quantidade de pontos que você soma quando isso acontece é determinante para uma equipe ser campeã ou conseguir um objetivo grande na temporada. E o Palmeiras é um time que sabe fazer isso. Nessa era Abel Ferreira, poucas equipes conseguem fazer na quantidade que o Palmeiras faz. Arrancar vitórias em dias em que as coisas não estão dando certo. Eu acho que diz muito sobre a mentalidade vencedora, o espírito competitivo que está lá dentro desse clube. Tem torcedor que não gosta muito quando quando é destacado, quando é abordado, mas eu acho que é um fato. Né? Ninguém compete no nível do Palmeiras no futebol brasileiro. E tem um ponto aí sobre isso. É uma virtude, é para se comemorar, ainda mais no momento em que o time assume a liderança do Campeonato Brasileiro, mas quando você ganha pontualmente jogando mal, beleza. Quando isso é uma constante, tem um sinal amarelo, um sinal de preocupação, porque óbvio que se você tiver uma sequência de muitos jogos abaixo, a tua chance de vencer ela vai diminuindo. E se a gente pegar esses dois últimos jogos do Palmeiras, em termos de produção, foram jogos muito abaixo. Somando os dois jogos, Bahia e Atlético Goianiense, o Palmeiras finalizou no máximo 5 vezes no gol adversário. O Palmeiras foi dominado pelo Bahia em Salvador, teve riscos reais de tomar o segundo gol, o 2-0, quando o jogo estava 1-0 Bahia, e até o 2-1 depois do empate do Veiga. No segundo tempo, o Bahia tem duas chances muito claras, uma anulada por impedimento e outra num chute que o Thiago chutou por cima. E ontem, o Palmeiras faz o gol aos 20 minutos, numa grande jogada do Estevão, é um cara que desequilibra mesmo no Campeonato Brasileiro. E o Veiga numa fase crescente de novo, né, terminando a temporada muito bem, ele que teve percalços, teve uma temporada bem acidentada em termos de atuação e hoje já está brigando até pela artilharia do campeonato. Depois, o Palmeiras tem duas chegadas rápidas, o Palmeiras se coloca no seu campo, vamos respirar e vamos tentar esticar para o Rony. Deu certo aos 35, ele vai na linha de fundo, tenta um cruzamento, a bola pega na trave. Depois uma bola em profundidade para o Marcos Rocha que o goleiro pega e acabou. O Palmeiras não teve mais contra-ataques claros, formas de agredir o Atlético Goianiense, e no segundo tempo o jogo se concentrou quase metade do tempo dentro do campo do Palmeiras. Isso é um risco. Agora, também preciso dizer, olhando o copo meio cheio, o Palmeiras correu esses riscos contra o pior time do campeonato. Então, quando você é um dos líderes e está enfrentando o pior time do campeonato, você pode correr um pouco mais de riscos. O gramado estava super pesado, choveu demais em Goiânia, era o segundo jogo seguido fora de casa. Então tem o desgaste das viagens e do gramado pesado de ontem. Tem o Botafogo na terça-feira para enfrentar no jogo do ano. Então, a postura do Palmeiras, ela também passa por isso, de uma administração física, riscos que a comissão técnica calculou que poderiam ser corridos ontem, mas que não poderão ser corridos na próxima terça-feira contra o Botafogo. E, individualmente, alguns nomes me chamam a atenção hoje no Palmeiras. Se eu exaltei o Estevão, se eu exaltei o Veiga, a dupla de zaga se comportou muito bem ontem de novo, o Gomes e o Vitor Reis têm gostado muito do desempenho do Vitor Reis. Richard Rios, bem abaixo. Felipe Anderson, hoje, não contribui. Você põe o Felipe Anderson na direita, que é a dele? Não vai. Felipe Anderson, quando o Estevão volta, vai para a esquerda? Não vai. Até agora não rolou. Contribuiu, né? É um problema. E o Rony lá na frente, se essa bola não chegar, chegou uma. É, aquela bola do menino que ele perde é um passo absurdo, né? Então, contribuiu, mas se ele ficar tendo que marcar lateral também é difícil. Nem tento que tem que entregar mais, mas é difícil. Aos 35 do primeiro tempo, como eu relatei aqui. Não adianta. Ele vai correr e não vai produzir nada.
Né? Contra o Bahia aconteceu a mesma coisa. Só que uma bola chegou para ele na meia-lua no final do primeiro tempo, ele sofreu a falta do gol do Veiga. Tem que chegar. A mesma coisa para o Flaco Lopes, que até entrou ontem. Não adianta. Se não tiver um cruzamento para a área, se não tiver como esse cara ser acionado para trombar com os zagueiros e tentar o último toque, a finalização, que é a característica dele, não vai fazer sentido. Então, esse é um ponto para o jogo de terça. Para terça-feira, o Palmeiras vai ter que jogar mais para ganhar do Botafogo. Claramente. O que ganhou, o que jogou nos últimos jogos foi suficiente. Mas jogar todas as partidas até o final, as últimas 4 partidas até o fim do campeonato, do jeito que jogou ontem, é ficar muito com as calças na mão, é correr um risco muito alto. E o Palmeiras precisa, principalmente nos jogos do Allianz, ser esse protagonista que não foi nas 2 últimas partidas fora de casa. Agora, mentalmente, o Palmeiras vai muito melhor para terça-feira do que o Botafogo. A pressão está toda do lado do Botafogo, está toda jogada para lá. Porque o Botafogo tinha uma vantagem que não existe mais, porque o Botafogo, dentro daquilo que ele se propõe a fazer, ele não vem tendo êxito. O que o Botafogo se propõe a fazer? Dominar a bola, mastigar o adversário, mandar no jogo, finalizar várias vezes. Isso não está acontecendo porque os adversários têm travado o jogo do Botafogo. E é um momento, e é natural que o time que está no topo ele vai ser mais estudado, mais observado, mais analisado, vai ficar mais difícil, todo mundo vai se preparar melhor para enfrentar, e é o momento de você achar alternativas para lidar com isso. A cera é um problema? Ontem de novo o goleiro do Vitória, fez cera, o Lucas Arcanjo, reclamou muito o Arthur Jorge sobre isso na entrevista coletiva, mas assim, enquanto a regra não mudar, eu acho que o debate está aí para isso, tá? Vamos debater, vai parar o cronômetro, né? Vai usar algum mecanismo, além dos que já estão na regra, mecanismos novos para diminuir a cera, para garantir que a bola role nos 90 minutos, que você tenha realmente um tempo de jogo regulamentar sendo respeitado. Agora, enquanto isso não muda, e as mudanças de regra do futebol, a gente sabe que elas são muito lentas, você precisa se adaptar a isso. Você precisa lidar com essa realidade de pegar equipes que vão enfrentar você na sua casa e que vão picotar o jogo e que não vão querer jogar. Não tem o que fazer. E o Botafogo, dentro daquilo que ele se propõe, ele não tem conseguido êxito. Muitos jogadores tomando decisões ruins, talvez tenha sim um fator mental nisso, de pressão, num momento tão delicado, tão chave do campeonato. Os fantasmas, eles estão aí, eles assombram, mas eu acho que não é essa a grande razão dessa queda, dessa dificuldade que o Botafogo está enfrentando nesse momento. Eu acho que passa por fases de alguns jogadores que hoje não estão rendendo o que rendiam, né? O Igor Jesus, por exemplo, pós-convocações, está vivendo um momento muito ruim. Tem feito jogos muito abaixo com a camisa do Botafogo. Alguns jogadores que ganham oportunidades do Arthur Jorge, por exemplo, Tietê, o que justifica? Tiquinho Soares, há 15 meses o Tiquinho não joga. Vitinho, que é titular da lateral direita, mal desde que chegou ao Botafogo. Mal todos os jogos, uma regularidade impressionante. Por que não o Ponte? Por que o Alan perdeu tanto espaço do time? Por que o Romero não tem entrado mais? Tem jogadores que parece que somem com o Arthur Jorge, desaparecem do time e não ganham mais chances. E o próprio treinador do Botafogo tem tomado decisões ruins também de funcionamento, de função atribuída a atletas em campo. O Júnior Santos não estar na direita ontem, quando não tinha o Luiz Henrique, e cair afunilando com o Igor Jesus e às vezes até abrindo pelo lado esquerdo, não faz sentido algum. Ao mesmo tempo, ontem, o Arthur Jorge matou o Júnior Santos e matou o desempenho do Savarino no time titular do Botafogo. Então, o técnico do Botafogo tem cometido erros. Erros de estratégia, erros de execução. Bom, saindo mais pro lado do Botafogo aí, mas inclusive desse lance do Botafogo, que ele falou ali da cera em algum momento, realmente não tem que fazer, porque se o Botafogo faz 2-0 no Palmeiras no Allianz, você esquece também, né? O John vai ficar parado oficialmente, né? E eu tava vendo as reclamações dos torcedores do Botafogo. É impressionante como o torcedor só muda o CPF e o CEP, né, cara? As reclamações. Folga. Dou um doce pra você se você adivinhar qual que era o apelido do técnico do Botafogo. Os caras estavam chamando. Pardal. Pardal Jorge. Pardal Jorge. Pardal Jorge. E aí era o Perninha. Tinha o Perninha. Tinha o que não corria. Tinha o Folgado. Enfim, as mesmas coisinhas que a torcida do Palmeiras usa, os caras usam de lá. Ou seja, só muda o CEP e o CPF. Então, o Jorge Igor comentou aí a questão das táticas, né? De que até o Arthur Jorge tá minando o Savarino. Comentou aí das alterações do Botafogo. Cara,
Pra mim, velho, óbvio, tem a questão da tática, mas o emocional pesa muito. O emocional pesa demais. É só você olhar as confusões do Botafogo contra o Atlético Mineiro. O Botafogo está implodindo emocionalmente. Final do jogo agora contra o Vitória, confusão de novo. Você passa no banco do Botafogo, assim, ó, a câmera, o cara passou a câmera no banco do Botafogo, todo mundo tenso, né? Óbvio, os caras estão perdendo, os caras não vão ficar felizes, né? Mas você olha assim como os caras estavam num nível a mais de tensão. E você pode parecer que isso é besteira, né? Mas tem um pênalti, que pênalti que o Botafogo vai bater ano passado, que fica o Thiago Nunes e o Adrielson nem quer ver o pênalti. O Adrielson vira de costa e o Adrielson tá lá também, o Botafogo recontratou o Adrielson, né? Tá o Thiago Nunes também, acho que ele ajoelha na beira do campo. Tamanha era a pressão dos caras no ano passado. Bicho, eu tenho certeza absoluta que eles devem estar com a mesma, não na mesma intensidade, mas já com esse fantasma ali rondando eles, no ouvidinho deles. Tenho certeza. A questão hoje é mais emocional do que tática. A esperteza de recontratar um cara que foi quase que um símbolo da pipocada, né? O Adrielson ali começou a jogar muito mal, teve o lance da expulsão dele que os caras reclamaram, né? Que foi uma expulsão correta, né? Mas reclamam até hoje. E os caras vão lá e contratam o cara de novo. Né? É uma falta de entender a mística do futebol. Não sei se tem a ver com o próprio John Textor, que talvez não tenha entendido direito, mas tem que levar a sério mística no futebol, velho. Né? Nem papo supersticioso, a parada é real, a parada realmente acontece. Você vai trazer um cara que, os cara, a palavra que tá em moda aí, né? Aura. O cara que já teve a aura ali do fracasso, velho. Você vai trazer de volta na reta final ainda, mas é pedir pra dar ruim mesmo. Exatamente, que nem o Edu Dracena, lembra do Edu Dracena? Veio pro Palmeiras com 40 anos quase. Edu Dracena ganhou não sei quantos títulos aí, ganhou Brasileirão, ganhou um monte de coisa ainda. Então, realmente, isso aí conta muito. A gente subestima muito, né? Esse poder off-campo, né? Enfim, senhores, o que vocês pensam a respeito da fala do Jorge Igor aí? Deixa nos comentários, né? Se inscreve no canal, dá like no vídeo aí. E esse vídeo é um oferecimento de senhor Hernan Dias. Sportsbet.io fechada com a gente aí, ó, QR Code na tela. Eu nunca sei se eu falo QR ou QR, né? Mas enfim, QR Code na tela aí para você escanear e abrir a sua conta. Link na descrição. E lembrando sempre, maiores de 18 anos e jogar sempre com responsabilidade. Falou, tamo junto.